Feche os olhos por um momento. Agora imagine um mundo sem som. O que sobraria? Apenas a visão. Mas, e se disséssemos que desde o começo da vida na Terra, a visão sempre foi o sentido dominante? E se a audição fosse apenas um complemento? Hoje, vamos explorar uma teoria. E se os seres vivos dependessem muito mais da visão do que da audição para sobreviver e evoluir? A vida na Terra surgiu sem olhos ou ouvidos. Os primeiros organismos dependiam de sensores primitivos para perceber o ambiente, mas logo a visão começou a se tornar um grande diferencial. Com o tempo, a evolução favoreceu aqueles que podiam ver melhor. Os predadores passaram a enxergar presas à distância. As presas desenvolveram camuflagem para se esconder, e a guerra pela sobrevivência começou a ser travada no campo visual. A revolução da visão. Animais como águias, felinos e primatas evoluíram olhos incríveis para detectar movimentos e cores, e a audição continuava importante, mas a visão se tornou o principal sentido para caçar, escapar e interpretar o mundo. Os humanos seguiram essa mesma linha. Aprimoramos nossa visão. Em vez de evoluir para ouvir melhor, aprendemos a nos comunicar visualmente, na escrita, na expressão, nas faciais, na arte. Tudo isso mudou na nossa forma de interagir. Imagine as grandes orquestras, shows de rock e crianças ouvindo música com fones de ouvido. Mas e o som? A audição sempre teve um papel importante na comunicação e nas emoções. A música nos conecta, nos emociona. Mas olha ao seu redor. Quantos sinais visuais você usa todos os dias? Emojis, vídeos, telas. Nossa era digital está cada vez mais visual. Nosso mundo moderno favorece a visão. Os nossos olhos nos guiam o tempo todo. Talvez estejamos nos tornando seres ainda mais visuais do que nunca. E se estivermos evoluindo para depender cada vez menos da audição? A música continuará nos emocionando. Mas, e se um dia a visão substituir completamente a audição na nossa percepção do mundo, o que você acha? Deixe seu comentário e compartilhe essa ideia. O cérebro humano dedica áreas distintas para processar o som e a imagem. O córtex visual, localizado na parte de trás da cabeça, interpreta luz, formas e movimentos. Já o córtex auditivo, situado nos lobos temporais, transforma ondas sonoras em significados. As pesquisas mostram que nosso cérebro processa imagens mais rapidamente do que sons, enquanto a visão capta e interpreta estímulos quase instantaneamente. O som exige mais etapas até ser compreendido. Isso explica por que nossa comunicação e aprendizado são cada vez mais visuais. No entanto, há algo único no som. Ele pode gerar respostas emocionais mais profundas e imediatas. O tom de uma voz pode transmitir urgência ou carinho. Uma melodia pode nos fazer chorar ou nos trazer paz. A visão pode ser dominante, mas o som continua essencial para nossa conexão emocional. Se pudéssemos nos comunicar com os animais através da palavra,
isso mudaria completamente a nossa relação com eles. Imagina poder perguntar ao seu cachorro como ele se sente, ou pedir a um pássaro para cantar uma música específica. Mas isso levantaria algumas questões. Os animais entenderiam os conceitos abstratos? Será que um leão entenderia a diferença entre amizade e território? Mudaria a forma como os tratamos? Se eles expressassem desejos e opiniões, talvez tivéssemos que reconsiderar como lidamos com o meio ambiente e os direitos dos animais. Eles responderiam com palavras ou de outra forma? Talvez desenvolvessem um tipo de linguagem própria, misturando sons e expressões corporais. No fundo, a comunicação já existe, mas de forma não verbal. Se conseguíssemos traduzir isso para a fala humana, abriríamos um novo capítulo na história da coexistência entre espécies. Pense comigo, os animais nutrindo seus corpos com vegetais. Muitos animais já se alimentam exclusivamente de vegetais, como herbívoros, vacas, cavalos, girafas e etc. E seus corpos são perfeitamente adaptados a este tipo de dieta. No entanto, os carnívoros, como os leões e as águias, são evolutivamente dependentes de proteína animal para sobreviver. Mesmo os animais onívoros, como nós, temos uma dieta mista que inclui proteínas, vegetais e animais. Se todos os animais se alimentassem apenas de vegetais, isso exigiria uma mudança evolutiva gigantesca e muitos teriam que desenvolver sistemas digestivos totalmente diferentes para processar uma dieta baseada em plantas, como fazem os herbívoros. A reserva de alimentos para todos. Se todos os seres vivos, os animais e humanos, se alimentassem exclusivamente de vegetais, seria possível alimentar a população mundial? Tecnicamente, sim. As plantas podem fornecer nutrientes essenciais para todos, e a produção de alimentos vegetais é muito mais eficiente em termos de recursos, como água e terra, comparado à criação de gado. No entanto, seria necessário um enorme esforço global para garantir que todos tivessem acesso a uma alimentação equilibrada. Precisaríamos de uma revolução na agricultura e na distribuição de alimentos. Diversificação dos alimentos vegetais. Não podemos viver apenas de arroz ou trigo. Precisaríamos de uma variedade muito maior para garantir os nutrientes. Desmatamento e impactos ambientais. A expansão de terras agrícolas teria que ser feita de maneira sustentável, sem destruir os ecossistemas importantes. Comer carnes apenas a partir da morte natural dos animais. Essa ideia traz um ponto muito ético. Se os seres humanos consumissem carnes apenas de animais que morreram de causas naturais, isso poderia reduzir a crueldade no abate industrial. No entanto, existem questões práticas a considerar. A mortalidade natural. Muitos animais não morrem por causas naturais de maneira suficiente para sustentar a população humana. Além disso, alguns animais morrem em condições que não seriam ideais para consumo, devido a doenças ou velhices. Cadáveres e saúde. Mesmo se um animal morrer de morte natural, pode haver riscos de contaminação ou doenças, o que dificultaria o consumo seguro da carne. Sustentabilidade e ética. Optar por um modelo em que a carne é obtida apenas de animais que morreram naturalmente poderia, em teoria, reduzir a exploração animal, mas seria impraticável alimentar a população humana dessa maneira em grande escala. O custo da carne cairia significativamente,
pois haveria uma oferta menor e um modelo mais sustentável. No entanto, a carne de animais que morreram naturalmente se tornaria um produto mais raro e caro. Mercado agrícola global. A demanda por produtos vegetais aumentaria, o que poderia beneficiar os agricultores que focam em culturas sustentáveis e de alto valor nutricional. Mercados de substitutivos vegetais. Haveria um crescimento significativo no mercado de alimentos plant-based, baseados em vegetais, com empresas inovando para criar carnes e produtos lácteos vegetais que substituem as versões animais. Resumindo, a balança comercial global se equilibraria mais para o mercado vegetal, com uma diminuição na pecuária convencional e o fortalecimento das alternativas alimentares sustentáveis. O desafio seria garantir que esse modelo fosse viável e acessível para todos. Embora seja possível, em teoria, criar um mundo onde os animais consomem apenas vegetais e onde a carne humana seja obtida apenas de morte natural, isso exigiria uma reconfiguração completa dos ecossistemas, dos modelos econômicos e da ética de consumo. Seria um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para repensar a nossa relação com a natureza e buscar formas mais sustentáveis e harmoniosas de coexistir. A ideia de Deus enviar alimento diretamente para o povo, como ocorreu com os israelitas no deserto, no caso específico de Moisés, a Bíblia relata que Deus enviou codornizes e maná, o pão do céu, para sustentar os israelitas durante a sua jornada no deserto, quando eles estavam em uma situação de extrema necessidade e sem recursos para se alimentar. A história de Moisés e a alimentação milagrosa dos israelitas no deserto é um evento narrado no livro de Êxodo, capítulo 16, onde Deus, para atender à necessidade do povo, envia o maná, uma substância misteriosa que aparecia no chão pela manhã, e as codornizes, que eram trazidas por Deus para alimentar os israelitas. Maná. O maná foi descrito como uma substância semelhante a flocos ou grãos, que tinha um sabor doce, como mel. Ele parecia todas as manhãs, exceto no sábado, o dia de descanso. E os israelitas podiam colher apenas o suficiente para cada dia. As codornizes. Deus enviou grandes quantidades de codornizes para fornecer carne ao povo, uma maneira milagrosa de garantir a alimentação deles no deserto. Muitos acreditam que a intervenção divina, como descrita no Antigo Testamento, poderiam ocorrer novamente se fosse parte do plano de Deus para a humanidade. Deus é um ser eterno e imutável, e sua capacidade de realizar milagres não diminui com o tempo. No entanto, se isso aconteceria novamente, seria algo altamente significativo, com um propósito divino claro, e não uma resposta a uma necessidade comum ou cotidiana. O milagre de Moisés no deserto foi um evento único, cumprindo um propósito específico: mostrar a dependência do povo de Deus e a sua fidelidade em prover para eles em tempos de dificuldade extrema. Hoje, muitos acreditam que Deus continua a prover, mas de maneiras mais sutis e naturais, como através de fontes de alimento de natureza, ou pela tecnologia e capacidade humana de resolver problemas de escassez alimentar. Essa intervenção direta pode ser vista de maneira simbólica, como Deus oferecendo orientação e recursos para resolver os desafios que enfrentamos. Reflexão e significado espiritual. Independente de uma expectativa de um milagre literal como o de Moisés, a história do maná e das codornizes oferece lições valiosas sobre confiança e providência divina. A ideia de que Deus proveu o que é necessário para a sobrevivência e sustento
é um conceito que ressoa em muitas tradições religiosas. Para muitas pessoas de fé, a oração, a confiança e o agradecimento pelas bênçãos diárias, sejam grandes ou pequenas, são fundamentais. Além disso, milagres e providências podem ser interpretados de maneiras mais amplas, como o milagre das possibilidades que a humanidade tem hoje em resolver os problemas de escassez por meio de soluções criativas, tecnológicas ou comunitárias. Bem, eu sinceramente tenho minha opinião em relação a isso. Eu creio que Deus manda o suficiente para nós o tempo inteiro. Aqueles que necessitam de proteína, aqueles que precisam de vegetais, e Ele está em equilíbrio com toda a natureza. Por isso te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Toma as nossas vidas em Suas mãos e cuida de nós. Amém.这些我都一笔带过，我只想对你说 I love you for